Nosso estudo é a lição 10 do livro Justiça Divina e tem como título Viverás para sempre. Meditando na morte, honra servindo a instância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés e coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, porquanto qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra e cada um prestará conta de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios, e se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestem assim as considerações pueris dos irmãos nossos, que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faz o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade dos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços e se choras, enxuga-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes quando termines a tarefa, para te abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho, contudo ele com Deus, e Deus com ele, formavam maioria entre a multidão desvairada. Lindo texto, meu irmão. Vou pegar aqui duas passagens do livro dos Espíritos. Uma que se pergunta como é que a gente faz para buscar a felicidade, e a resposta, eles falam, com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida futura, fé no futuro e ter consciência tranquila. Emmanuel fala sobre a consciência reta aqui no texto de hoje. E a outra perguntinha do livro dos Espíritos que a gente vai se socorrer hoje é que sentimento costumam experimentar aqueles no momento da morte, no momento da passagem, do desenlace. E os espíritos superiores respondem assim: medo nos culpados, incerteza naqueles que são incrédulos e esperança no homem de bem. Mas uma coisa é certa, né? Acreditando ou não acreditando na continuidade, todos vamos continuar, porque isso é uma lei da natureza, não tem para onde fugir disso. Então não é só uma questão de, eu prefiro acreditar desse jeito, porque seria a mesma coisa que você querer acreditar que até hoje que a Terra é plana ao invés de ser redonda, ou então que a água não é composta por 2 moléculas de hidrogênio com 1 molécula de oxigênio. Isso aí é a ciência no momento certo, a maturidade vai mostrar para a pessoa que a pessoa está equivocada e acabou. A continuidade ela é um fato, é uma realidade. Mas como continua, a gente tem aquela curiosidade, todos nós, a gente já fica pensando assim, né? Se eu tivesse que fazer uma viagem agora, eu queria saber para que lugar eu vou. O lugar que eu vou é frio ou é calor? Preciso levar casacos ou preciso levar roupa de banho? Quanto tempo eu vou ficar? O que se come lá? Qual é o local que eu vou ficar? Quanto que eu vou gastar? A gente faz esse planejamento quando vai fazer qualquer viagem. É o nosso país, fala outra língua, não fala? Qual é a cultura? Precisa de passaporte? Precisa de visto? A gente coloca isso no nosso planejamento.
Então, nada mais natural que a gente comece a observar o comportamento também, as mensagens que chegam para a gente através dos espíritos, e a gente fica já começando a ter uma visão, como é que vai ser, o que eu vou encontrar do outro lado. Primeira coisa, eles vêm dizendo para a gente que é quase que unânime, que no momento da morte, parece que passa como se fosse um filme na nossa frente, um resumão da nossa vida, e nesse resumão aqueles fatos mais marcantes, sejam os mais felizes, ou sejam aqueles que mais a nossa consciência nos acusa dos erros mais graves, ele vem como se fosse vem assim como se fosse acentuado naquele momento. Então eu vou olhar minha vida todinha até aquele momento que eu fiz uma grande bobagem, ou o momento que eu tive uma grande felicidade também. Se a gente pudesse fazer um exercício aqui agora, né? Buscando aqui na nossa memória, marcar 3 momentos mais felizes da nossa vida e 3 momentos que, se eu pudesse voltar atrás, eu apagaria. Então já sabe que esses momentos que você assinalar no papel aí são provavelmente os momentos que você vai encontrar lá quando você estiver fazendo a sua passagem. Pois chega do outro lado da vida, eles dizem que a gente também, isso não é a doutrina espírita não, isso é fazendo um conjunto de todas as doutrinas aí, os hindus, né, o pessoal lá do Oriente também. Normalmente eles falam que vê um túnel, uma espécie de túnel, e que sabe que se chegar até o outro lado não tem mais volta. E nesse túnel costumam encontrar alguns parentes que já foram, alguns amigos que já foram, mas chegou do outro lado não tem volta. Eu me lembro até de ter rido bastante quando estava no cinema vendo o filme do Toy Story. Toy Story não é Toy Story, não, Monstros S.A. E tem uma hora que no filme um personagem lá que é um monstrinho que tem um olho só, ele fala: se você vê o túnel, foge do túnel, não vai para aquela luz não, querendo chamar ele de volta para cá, para a vida. E depois disso, unânime também a mensagem dos espíritos. A tua consciência, se ela estiver tranquila ou não estiver tranquila, é o que vai determinar o que vai acontecer com a gente daqui para frente. A gente estava até analisando esses dias que na codificação existe um livro chamado Céu e Inferno. E no livro Céu e Inferno, que tem 2 partes esse livro, na segunda parte, Allan Kardec ele separa o relato dos espíritos que ele considera em condições felizes, em condições medianas, em condições de sofredores, em condição de suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres, vem lá os vários casos, né? E quando eu li para espíritos felizes, eu aprendi com os espíritos que quem vem para cá encarnar na Terra ainda não é perfeito. Nós não somos perfeitos. E outra coisa, nós não vamos sair daqui perfeitos também. Como é que a pessoa chega feliz do outro lado? Qual é a condição para ela chegar feliz do outro lado? Ah, tá. Ela estar com a consciência tranquila é a primeira condição. Como é que a gente faz para ter a consciência tranquila? Cumprir bem a prova que eu escolhi ou que foi designado para que eu pudesse cumprir nesse momento. Ah, então tá bom. Então, por que eles estão felizes? Nasceram por uma determinada missão. Vou dar uns exemplos aqui. Eu nasci para cuidar de um filho problema. Eu nasci para poder construir uma determinada coisa, para cuidar da minha família. Ou então com alguma missão no campo religioso também, de construir uma igreja, de construir uma casa espírita, enfim. De ser um trabalhador. Eu nasci com aquela missão, cumpri aquela missão sem me comprometer, né, sem trazer muitas complicações, que o problema nosso é que a gente vem para cá para saldar a dívida, mas acaba adquirindo muitos mais aqui dentro dos exemplos que o Emmanuel vem dizendo para a gente, né? Ironia em torno da fé, virtude como sendo farsa, corrida pelo poder, a gente faz isso tudo aqui na Terra, né? Mas chegou do outro lado, o Emmanuel chama a nossa atenção que o dia que a gente se sentir sozinho na fé, para a gente se lembrar de Jesus, que Jesus ele também, ele estava fazendo o seu discurso no monte, olhando para um monte de pessoas, amigos desertores, algozes gratuitos, beneficiários ingratos, adversários inconscientes, e naquele momento parecia que na linguagem humana ele estava sozinho. Olha que frase maravilhosa do Emmanuel. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Eu com a minha consciência tranquila, comigo, eu com Deus, estou bem, eu chego feliz do outro lado.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.